Ontem eu só quis voltar pra casa, eu não quis gravar vídeo nenhum. A gente tá numa situação que, sinceramente, eu nem consigo gravar depois do que aconteceu ontem. Inclusive, eu não te respeito se você é do tipo de que fala que, eu só torço pro Vasco, só torço pro meu time, a seleção que se foda, eu trocaria um Hexa por um escanteio na Libertadores. Irmão, uma coisa é seleção, sua pátria, outra coisa é teu time. Não misture as coisas pra mostrar que você é um grande torcedor, porque você só passa vergonha fazendo isso. Você não é um torcedor melhor que ninguém por isso, porque você nasceu aqui, escolheu ser Vasco, ser o Vasco brasileiro, de qualquer forma. Isso aqui, a seleção é o único momento de 4 em 4 anos que as pessoas não se matam. Porque quando a gente vai ver política, um lado de esquerda mata o da direita, que mata o do centro, todo mundo se mata. Aí vê futebol, o vascaíno mata o flamenguista, que mata o tricolor, que o, sei lá, torcedor de Corinthians e Palmeiras, enfim, tudo no Brasil resulta em todo mundo se matando. É o único momento que todo mundo torce pela mesma coisa. É quando perde, obviamente, todo mundo se odeia de novo, mas torce pela mesma coisa. Só que a sensação agora é que o Brasil virou um time pequeno, virou uma seleção pequena. A gente, como seleções como Cabo Verde, Haiti, a gente comemora nas fases de grupos para ver o primeiro adversário forte, que nem é forte, né? Bélgica, Croácia, Noruega, Holanda, as últimas eliminações, nem são fortes, são seleções que nunca ganharam uma Copa do Mundo, elimina a gente. E numa facilidade absurda. Numa facilidade absurda. E tem pontos que a gente tem que levar com isso. O primeiro deles, finalmente estamos livres da geração mais fracassada da história da seleção brasileira. Senhor Casemiro, Marquinhos, jogadores que eu tô falando de jogadores bons, tá? Com Marcelo, próprio Neymar, que não ganharam nada aqui, nada. Estamos livres dessa geração que se considera maior que o Brasil. E você pode ter seus preferidos, pode ter seus ídolos, mas isso não muda os fatos que são fatos. Agora, o senhor Ancelotti, ele devia ser demitido. Não, ele não devia ser demitido agora. Ele devia ser demitido desde o primeiro momento que ele falou: Danilo é meu jogador de confiança. Eu confio nele. O Ancelotti conseguiu uma renovação por porra nenhuma. Não melhorou a seleção brasileira em nada. As eliminatórias continuam sendo um merda. E veio pra Copa mostrar que é mais merda que a gente achava. A gente achava ele ruim. A gente descobriu que ele é pior do que dava pra achar. Foda-se quantas Champions esse cara ganhou lá fora. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com o que ele ganhou no Real Madrid. Na seleção brasileira ele foi uma merda até agora. Eu tô falando de merda mesmo. Ele foi pior do que o Diniz. Ele foi pior do que o Dorival. O Tite deu 1000 nele porque pelo menos jogava com dignidade. O que o Ancelotti fez nessa Copa foi ridículo. Como é que ele tem a audácia de falar que Danilo é o jogador principal dele? Que é um jogador de confiança. O Danilo nunca foi jogador de confiança no Brasil, nem no auge dele. E agora é o jogador de confiança. Mas que porra é essa? Como é que a gente normalizou esse treinador italiano vir pra cá falar uma merda dessa? Chamar pra Copa, aí que tá o grande problema, que Danilo ainda virou titular. Entregou contra o Japão e todos os gols saíram da porra do lado dele. A gente normalizou um jogador que passou vergonha contra o Vitória no Barradão e jogar uma Copa do Mundo. Qual a chance disso dar certo? Mas fez um bom jogo contra o Haiti. Porra, o Haiti não jogava a Série A do Brasileirão. É uma vergonha o que o Ancelotti fez. O Brasil estava bem no jogo até o momento que ele começou a cagar o time nas substituições. E vocês me perdoem. Eu tenho certeza absoluta que se tivesse 30 pênaltis no jogo, o Neymar, se tivesse em campo, marcaria gol nesses 30 pênaltis. Mas sabe o que é complicado? É que o futebol é de 90 minutos. E se o Neymar está em campo e tem que mudar toda uma estratégia de jogo para ele entrar, desculpa, mas não dá mais para ele entrar. Não dá mais para ele entrar. O Brasil estava no auge naquele momento. Todo mundo pressionava. O seu Ryan, que o Ryan não parte para cima, porque o futebol não é mais isso. O Ryan atacava e defendia da mesma forma. E quando ele saiu, o lado direito dele, que colocaram o Endrick, que era para ser o centroavante, no lado direito dele ficou sem pressão nenhuma. E aí expôs quem? O merda do Danilo. E quando você expõe o Danilo numa Copa do Mundo, você vai tomar gol. Porque a Copa do Mundo não é aquela coisa de, o Neymar é o único decisivo, é o único que se tiver chance não vai peidar. Tudo bem, mas a Copa do Mundo não é de quem tem a chance e faz o gol. E sim de que se você der um mole, você vai tomar o gol. E o futebol é 90 minutos. Se você tem um jogador que não pressiona e um jogador que de 21 toques na bola ele perdeu 9, você vai automaticamente tomar o gol. E não há nada que você possa fazer em relação a isso, porque eles têm um ralo de outro lado. Você não pode dar chance ao adversário. O Brasil implorou para perder essa partida. O Brasil implorou para perder essa partida, com todo respeito. Não há justificativa plausível para o que foi feito nessa partida. O senhor Ancelotti era para ser demitido bem antes de jogar essa Copa do Mundo, porque já era óbvio que ele só estava fazendo cagada atrás de cagada, um salário de 5 milhões por mês para entregar um futebol que Tite não entregou, Diniz não entregou, Dorival não entregou.
Renato Gaúcho não entregaria. É uma vergonha ser treinador. Tudo na CBF está errado. A CBF, que inclusive é inimiga do Brasil, sempre foi inimiga do Brasil, uma instituição ridícula, que parece que tudo que fazem é jogando contra o próprio país. Casemiro fez a pior Copa do Mundo que eu já vi um jogador na seleção brasileira fazer. Ainda bem que a gente está livre dele na porra do último lance do jogo. No último lance do jogo, o senhor Casemiro vai lá e me faz um cruzamento ridículo quando o Brasil tinha realmente uma chance. Nós tínhamos jogadores que podiam ficar de frente para os zagueiros. Podiam ficar de frente para os zagueiros. O que ele faz? Ele vai lá e faz um cruzamento ridículo nas mãos do goleiro. Não há justificativa plausível para ele ter feito isso. Que coisa louca, que foi normalizado. O Casemiro foi o pior jogador em todos os jogos da Copa. Em 22, ele no auge, não matou o Modric, a gente foi lá e tomou o gol. Em 18, quando a gente precisava dele, ele estava suspenso, porque ele parece um pinche, que não se controla. Então, o nosso grande volante foi uma vergonha em Copas, um dos piores volantes da história de Copas, que pode chorar o quanto quiser na Cazé TV. Felizmente, nos livramos de Casemiro, que é mais um, junto com o Ancelotti, que pode ter feito o que for o Real Madrid. Copa do Mundo são 8 jogos. Se você tá ruim nesses, você acaba com a tua seleção. E o Casemiro foi um dos principais de ter acabado com a nossa. É mais um. É Casemiro, é Ancelotti. Gabriel Magalhães tomou um amasso do Haaland. E muitos disseram, vamos renovar o encontro. O Magalhães está acostumado com o Haaland. Sim, o Magalhães está acostumado a tomar porrada pro Haaland e tomar gol do Haaland. E foi novamente o que aconteceu. Ou você esperava que podia ter alguma coisa diferente? O Haaland não é aquele cara que vai arrastar todo mundo, driblar todo mundo. Você tem que tapar os laterais, você tem que tirar a bola de chegar nele. O Brasil estava fazendo isso porque você não vai conseguir marcar o Haaland. Então você tem que impedir da bola chegar nele. E estava impedindo. Até que o Brasil foi para um tudo ou nada, num jogo que estava 0-0 e permitiu que a bola chegasse nele assim. Você não tinha que marcar só o Haaland, você tinha que pedir que a bola chegasse nele. O Brasil estava fazendo isso com o Ryan, dando dupla proteção no Danilo, impedindo um cruzamento de um lado. Douglas Santos foi bem na defesa, não tenho nada a dizer com ele. Ele estava lá para defender e na defesa ele foi bem. As bolas não chegavam da esquerda para a direita, da esquerda para o centro, não chegavam. Nós tínhamos meias que marcavam. Chega o Neymar, destabilizou toda a marcação. Teve que tirar o único cara que estava marcando, que era o Ryan, porque o Vinícius Júnior está lá para fazer passeio. Vinícius Júnior, mais uma vez, farmou gols e assistências na fase de grupos e sumiu no mata-mata. Fez isso na Copa passada, fez isso na Copa passada contra a Suécia, Coreia do Norte, ele foi rei. Aí chegou contra a Croácia, pior em campo. Aí hoje ele foi rei contra a Escócia, foi rei contra o Haiti. Aí chega contra o Japão. Bom, fez um lance bom, mas nenhum gol ele participou. Agora, contra a Noruega, eu nem vi ele em campo. Nem vi ele em campo. É mais um. Obviamente que a gente queria o Neymar, gente, mas o Neymar não tá no auge. O Neymar hoje só serviria para atrapalhar e estaria para uma cobrança de pênalti. Com todo respeito. O Neymar entrou, o time morreu. Porque você tem o Neymar, você tem um time. E não é questão de a gente jogar com posse de bola. Esse aqui, olha, vocês conseguem ver nesse parâmetro, vocês conseguem ver nessa estatística, eu quero o Brasil antes do Neymar, era questão de tempo da gente fazer o gol, gente. Era questão de tempo. E tava 0-0. Um gol faria um time passar de fase. E aí vocês abriram mão de tudo para colocar ele. Por respeito, você pode ser fã o que for, pode imaginar o que for, é muito triste, eu sei que é muito triste o Neymar não ter ganhado uma Copa, mas é muito por causa dele. O Neymar tem um dos maiores talentos da história da seleção brasileira. Da história da seleção brasileira. Entregou isso por whisky, por poker, por Kings League, por traições. Né? Nunca levou a vida de atleta. E ele achava que dava tudo certo, que não levava a vida de atleta, e chegava num domingo. Ele tinha lá o talento dele, mas aí foi levando, foi levando, foi levando. A musculatura dele frágil, não fazia recuperação como todo jogador faz. Para ele treinava e estava tudo bem, mas o Messi faz 50 treinos, tem fisiculturista, nossa, tem fisioterapeuta. Aí tem um chefe preparando toda a alimentação certinha para ele. Aí vindo certas coisas. Cristiano Ronaldo também bebia, também saía, mas chegou uma idade que não dava mais para fazer isso. Ou era 100% no futebol, o futebol vai te comer. Porque vai ter os jovens lá que não tem tanto talento como você, mas tem mais físico. Então, pelo menos o cérebro dele acompanha o corpo. O seu não, Neymar. O Neymar abriu mão da seleção brasileira. Não foi a seleção brasileira que abriu mão do Neymar, que precisávamos dele. O que o Neymar fez nos últimos 4 anos para estar na Copa hoje? Quando ele pensou no Brasil da forma que vocês pensam nele? Ele pensou no Brasil nesses 4 anos aí? Não pensou, cara. Não pensou. Era Kings League, aí depois era noitada. Não pensou em vocês de momento algum, então lá, que o Neymar não merecia. A gente não merecia isso, a gente é brasileiro. Seleção de 5 Copas. Neymar nem pra Copa América ganhou aqui. Aí vocês acham que é porque, que não teve time? Pô, a gente viu o Chile ganhar a Copa América 2 vezes. E a Argentina voltar à Copa América. Que loucura. O Brasil ganhou sim uma Copa América.
A única que o Neymar não disputou nessa geração, 2019. O Neymar não quis disputar, falar o que aconteceu? O Brasil ganhou. E ganhou com facilidade. Agora, você está só uma especulação pelo Neymar. Tudo que foi feito foi uma merda. E esse novo ciclo era para ser um ciclo novo que servisse justamente para nos livrarmos de tudo e todos, inclusive do Ancelotti da CBF. Mas não vai ter. Essa é a mesma coisa. Patrocinadores mandando na seleção. Empresários mandando na seleção. Agente de jogadores mandando na seleção. O Ancelotti lá, recebendo 5 milhões por mês, quase aposentado. Você acha que ele vai se importar com isso? Ele tá lá para isso mesmo, para ser uma bucha. É um aposentado que tá lá na seleção. Vai ter o quê? Um jogo a cada 6 meses? Um campeonato a cada 6 meses? Aí ele vai lá, um amistoso contra o Chipre, mete 10-0. Nossa, como ele é revolucionário. E depois de 4 em 4 anos vai chegar no Copa do Mundo. E talvez na próxima ele seja demitido. Sendo que ele já conseguiu renovação para a próxima por ser gringo. Por ser gringo. É um absurdo. Felizmente nós estamos livres de uma certa geração, mas o Ancelotti era para ir junto e a CBF queria Deus que fosse, mas infelizmente não tem como nos livrar disso nesse momento. O Brasil foi uma vergonha, mas é uma vergonha que a gente já está acostumado. É uma vergonha que a gente simplesmente já está acostumado. Eu, sinceramente, estou com nojo de tudo e todos que estão nessa seleção. O senhor Hendrick me decepcionou. Fez uma das piores Copas que eu imaginava, um dos jogadores que eu mais esperava. Entrou mal em todos os jogos e o Ancelotti estava certo sobre ele. Perdeu o gol que a gente precisava. Mas pelo menos o Hendrick vai ter uma chance de se recompor. Vai ter uma chance nas próximas Copas. De resto, que sumam. Ryan fez o papel que foi. Ryan foi sacrificado porque o Ancelotti levou um jogador como Danilo para a Copa. Levou um jogador como Danilo para a Copa. Então você precisava ter um ponta que fizesse a função de lateral, de zagueiro, porque se você ataca muito, você vai expor o Danilo. E quando você expõe o Danilo, você expõe o Ancelotti, que é o jogador de confiança dele, em que os 2 gols saíram por lá, e que o gol do Japão saiu por ele. Esse é o jogador de confiança do Ancelotti. E por que o Ancelotti é o nosso treinador de confiança? O que ele fez pelo Brasil até agora? De carreira nós tivemos tantos que não deram certo aqui. Seleção é outra coisa. Não é futebol. Não é futebol de clubes que alguns jogadores dão certo e outros não. Seleção é outra coisa. O Ancelotti não pode ser não pode ter jogador de confiança. Não existe isso. O Danilo não era jogador de confiança no auge dele, não era jogador de confiança 4 anos atrás, não era jogador de confiança 10 anos atrás. Vai ser agora. Vai ser agora. A gente normalizou cada coisa, deixando acontecer, porque o Hexa vai vir. O Hexa não vai vir dessa forma. Tudo tem que ser feito de forma diferente. Sabe, o Brasil deveria aprender com o Japão. Sabe por que deveria aprender com o Japão? Ah, mas o Brasil eliminou o Japão. Claro. Do goleiro ao atacante, todos os nossos jogadores são melhores que o Japão. Mas sabe o que o japonês fez para equilibrar isso? O Japão hoje ser um time temido, porque o Japão é um time temido, um time que as pessoas têm medo sim de enfrentar, tá fazendo copas consistentes, times consistentes, com times horríveis. Quem que joga bem no Japão? Vocês certamente só conhecem o Honda e que já aposentou sei lá quantos anos. Porque o Japão joga no sistema deles, japonês. O Brasil produz 11 europeus. E é por isso que a gente não consegue ganhar da Europa. É por isso que a gente não consegue ganhar de europeus. Porque isso é o futebol deles. O Brasil não produz mais brasileiros. Então a gente não tem como ganhar do sistema europeu, que eles produzem europeus. O Brasil quer produzir também. Chega um jovem aqui com 19 anos e vai para a Europa. E aí é fácil. Aí é muito fácil. O jovem tem 19 anos, já vai para a Europa, é formado por toda a categoria de base europeu, e os europeus moldam um jogador que foi montado na base do Brasil. Ele desaprende tudo para aprender o sistema deles, para virar um jogador de sistema, que aconteceu com o Vinícius Júnior, um jogador de sistema. O sistema de lado real dá certo, mas em outro sistema talvez não dê. E numa seleção brasileira não vai dar. E é por isso, inclusive, que os brasileiros hoje não têm tanto amor pela seleção. Porque eles não veem as pessoas aqui. Eu, você, talvez assistimos, mas o velhinho do bar não vai saber quem é o Bruno Guimarães. Pô, meu pai não fazia ideia de que era Bruno Guimarães. O que o Bruno Guimarães fez no Brasil? Já foi logo pro Newcastle. São jogadores europeus vestindo a camisa do Brasil. E a gente nunca vai ganhar no sistema europeu porque foi feito para eles, não pra gente. Ah, e que o Neymar foi o último brasileiro, foi. Mas assim como todo brasileiro, chegou numa idade certa e não conseguiu mais jogar porque ele abdicou da carreira. E eu não vou, sinceramente, dizer, Neymar, você não tem culpa, Neymar, você não merece. Pô, ele merece. Na verdade, ele mereceu muito. O talento dele não. Porque o Neymar foi para as crianças? Não, esse Neymar não. Mas agora o Neymar, que todos os dias teve uma escolha na vida, ele decidiu. Porque o jogador de futebol, ele não tem escolhas grandes que acabam com a carreira. Tem também, o Neymar teve escolhas grandes que acabaram com a carreira. Ele pro PSG, no momento que ele era o. Porra, seria o novo Messi do Barcelona, todo mundo, o Messi falou para ele que daria bola de ouro para ele. Aí ele pode ter acabado com a carreira. Sai do PSG e foi para o Hilal, porra, aí ele pode ter acabado com a carreira. Isso é uma coisa ridícula. Mas são escolhas pequenas mesmo. Todo dia você tem 50 escolhas. Você vai sair com um amigo, você vai se focar. Você vai dar 110% do treinamento ou 90%. Se você vai comer certa coisa, vai comer outra. São coisas pequenas escolhas que o jogador vai tendo todos os dias. E o Neymar escolheu errar todas essas escolhas todos os dias e o corpo sentiu.
Porque o corpo é a ferramenta de trabalho do Neymar. Só que o Neymar achava que era a cabeça, que era gênio. E que essa era a ferramenta de trabalho dele, mas nunca foi. A cabeça tem que acompanhar o corpo. A cabeça estava ordem. O Neymar pegou 21 bolas. O jogo estava 0-0 quando ele entrou. Tomamos 2-0. Ele pegou 21 bolas e perdeu 9. Então, muito se fala sobre, se o Neymar estivesse lá no Bruno Guimarães, não seria gol. Mas quantas bolas o Neymar tem que perder que pode levar gols para a Noruega, que foi o que aconteceu 2 vezes. 2 vezes. Ele marcou alguém, ele se importou com alguém? Não, o Neymar jogou para ele, como ele sempre joga. Prendia a bola, quando o Brasil estava jogando contra-ataque rápido, ele prendia quando ele pegava a bola, e o Brasil estava sempre rápido, jogava rápido. O gol contra o Japão não teria acontecido se o Neymar estivesse lá. Nunca que o Ryan roubaria uma bola para ser rápido, pro Bruno Guimarães que para ser rápido, o Martinelli que faria o gol. Porque o Neymar ele queria aparecer nesse meu momento, prender a bola e acontece. A verdade é que o nosso fanatismo pelo Neymar, e meu também, que também cresci assistindo ele, esconderam e maquiaram muitas coisas sobre ele. Muitas coisas sobre ele. É uma decepção e eu vou dizer para vocês, a gente vai ter sorte de 2030 não ter mais o peso do Neymar. Porque é o peso do Neymar que assombrou muito. Porra, agora o Neymar precisa entrar, não deu espaço para as outras gerações crescerem. Não deu esse espaço para outros jogadores crescerem. E é muito fácil a gente falar, tipo, mas os outros jogadores não assumem pressão, são todos frouxos, só o Neymar assume pressão. É verdade. Mas como é que eles vão assumir a pressão se tem lá justamente o peso do Neymar? Então, se a gente não fizer, o Neymar entra e faz. Porra, a gente vai perder, mas pelo menos vão estar lá com o pão do Neymar. Não vai ter isso. Vão ter obrigação de mais pessoas aparecerem. A gente precisa disso como seleção, a gente precisa dessa renovada. Foi muito tempo do Neymar, agradeço pelo que ele fez no Brasil, mas acabou no final não conquistando nada. Nem bola de ouro, nem Copa América, nem Copa do Mundo. Uma Champions. O Vinícius Júnior já tem 2 fazendo gol nas 2 em final. Então, Endrick, Ryan, Danilo, vocês vão ter mais chances em Copas, mas essa de vocês foi vergonhosa. O Ryan não foi vergonhoso, foi o melhor desses, mas não foi o Ryan. Foi um jogador europeu, que pelo visto o Ryan já está sendo, porque quis sair do Vasco agora, quando teve a oportunidade. Quis ter vendido, todo respeito, mas quis. E agora está virando um jogador europeu. É um jogador que marca lateral, que não parte para cima, que faz a função dele, faz o cruzamentinho dele, que é para um sistema é muito bom, mas acabou com a brasileiridade dele. O Ryan que a gente viu no Vasco, a gente não viu na Copa. A gente não viu na Copa. O Ryan que toda hora que tinha chance de abrir para a direita, chutava e não chutava, a gente não viu. O Ryan foi extremamente importante para o sistema europeu que o Ancelotti fez no Brasil, porque é um treinador europeu e jogadores que praticamente são europeus. Criam 18 anos, já vão para a Europa, esquecem tudo que aprenderam no Brasil e formam europeus. Eu volto a dizer, o Brasil nunca mais vai ganhar uma Copa formando brasileiros para serem europeus, jogando no sistema europeu. O Japão joga no sistema deles, todo mundo joga no próprio sistema, o argentino joga no sistema deles, mas os brasileiros querem ser europeus. Não acabou o sangue brasileiro na Copa. São jogadores de sistema e de sistema europeu. E um treinador europeu nada mais prova que isso. Aí eu vi um jogador europeu, estava lá, fazia seu cruzamento, taticamente excelente, porque ele é craque. Então ele conseguia voltar e marcar, ele tem um físico excelente. Mas isso matou o próprio Ryan. Quantas vezes a gente achava que ele chutava e não chutava? Porque a gente conhece o Ryan, a gente sabe que ele chutaria, mas ele não chutava. Aí cruzava pro meio, depois ia lá e fazia o papel dele, salvava o cu do Danilo, um jogador horroroso que estava titular da Copa, e voltava para atacar, o quê? Cruzamento. Talvez um drible ou outro para cruzar, para depois voltar e fazer a função dele. Um jogador de sistema foi o que o Ancelotti fez com o Brasil, o que o próprio Ryan escolheu com ele pro Bournemouth tão cedo. Mas é que tá o grande problema. É que se ele estivesse no Vasco, ele não iria pra Copa. Porque hoje o futebol é assim. Se você não for pra Europa jogar da forma que os europeus querem, ninguém vai te observar. A gente deveria observar mais isso. Eu acho, por exemplo, que o Matheus Pereira tinha vaga nessa seleção. Eu acho que a gente tem que parar com essa coisa, até mais com essa crescente que o futebol brasileiro tá tendo. Mas de todas as formas, eu queria que todos fossem embora dessa seleção, deixassem o Endrick, o Danilo, o Ryan, os jogadores novos, e realmente reformasse. É o que a gente precisa para essa Copa. Finalmente saímos da geração mais fracassada da história dessa Copa. E o Ancelotti, com todo respeito, você só não perde pro 7-1. E eu não sei se perde, porque o 7-1 pelo menos chegou na semi. Você já é um dos treinadores mais vergonhosos da história dessa seleção, porque foi uma eliminatória tosca e uma Copa do Mundo pior ainda. Ninguém liga para quantas Champions você tem. Por mim, você tava embora hoje. Embora, junto com o Casemiro, junto com o Neymar, junto com o Marquinhos, junto com todos esses. Vaza. Uma pausa aqui para você que está assistindo o vídeo, um recado extremamente importante e rápido aqui para vocês. Rapaziada, você que gosta de fazer compras, gosta de comprar coisas de academia, gosta de comprar coisas de casa, gosta de pagar barato. Um amigo meu, um grande amigo meu, chamado Kalil, descobriu um novo método de atravessar todas as promoções do mercado. Eu tô falando todas as promoções mesmo. Eu tô falando um tênis de corrida desse, por exemplo, por R$57. Promoções o tempo inteiro de suplemento, promoção de roupa, promoções de coisas de casa e tudo isso de graça. É só entrar no grupo de WhatsApp dele que ele vai mandando todos os achados que ele tem. Ele desenvolveu
esse método de pesquisa e é um método novo que ele descobriu, que ele desenvolveu através dos trabalhos dele. E a diferença dele para todos os outros é a atenção com a pessoa. É como se você realmente se sentisse numa loja. Então você, por exemplo, eu estou precisando de comprar um tênis dessa marca, você consegue as promoções? Então no grupo dele tem os próprios ADMs que você pode contactar, como aqui no vídeo, e eles mesmos vão te mandar na hora todas as promoções sobre isso. Então assim, é um método que eu nunca vi na minha vida e que eu estou aqui divulgando para vocês porque eu mesmo compro. Sempre que tem promoções da Netshoes de produtos do Vasco, eu sempre compro lá, da Food Fanatics eu sempre compro lá, e principalmente, pra mim, o que eu mais compro é coisa de academia. Todas as coisas de academia eu compro por lá. Creatina por R$30, coqueteleira por R$10, Whey Protein por 50, 60, 70, e tudo de marca boa, tudo de lojas verificadas. Enfim, eu aconselho a vocês, se você quiser entrar nesse grupo de WhatsApp, link tá aqui na bio.